A paz do Senhor, amados, um bom dia a todos. Eu espero que esteja tudo bem com você e com a sua casa. Hoje é o dia 344 da nossa leitura anual. Fique conosco. Bom, amados, nós estamos estudando hoje a segunda carta que Paulo escreveu para os Tessalonicenses. Essa carta, ela também, assim como a primeira, é uma carta bem curta, né? Ela tem os seus objetivos bem traçados e bem diretos. Eu espero que você consiga ler ela. A nossa porção diária vai do capítulo 1 até o capítulo 3. São 3 capítulos curtinhos. Leia, medite e guarde a palavra do Senhor. Amém? O nosso texto devocional de hoje se encontra no capítulo 2, o verso de número 3, o qual a palavra do Senhor vai nos dizer assim: ninguém de modo nenhum os engane, porque isso não acontecerá sem que primeiro venha a apostasia e seja revelado o homem da iniquidade, o filho da perdição. Amém? Bom, o apóstolo Paulo havia escrito uma carta para essa igreja falando sobre alguns assuntos extremamente importantes para aqueles irmãos. Um dos assuntos que Paulo tratou na primeira carta foi sobre a segunda vinda de Jesus, como ela aconteceria e o que iria acontecer com os irmãos que estavam mortos e com os irmãos que estavam vivos. Havia uma preocupação no coração dos Tessalonicenses que aqueles que já haviam morrido poderiam perder a salvação, ou eles não tinham tanta esperança de que esses irmãos estariam salvos. Então o apóstolo Paulo nos explica que aqueles que já morreram em Cristo Jesus, no dia da vinda de Jesus, eles vão ressuscitar antes do arrebatamento. E então toda a igreja, juntamente com aqueles que ressuscitaram, irão ser arrebatados naquele instante, num fechar e abrir de olhos. E então todos nós estaremos juntamente com o Senhor. Mas parece que essa igreja almejava muito em morar com Deus. E mesmo Paulo pregando sobre a vinda, quando esteve lá, depois Paulo enviando cartas, esses irmãos pareciam ainda ter dúvidas com o que diz respeito à segunda vinda de Jesus. Então ele escreve essa segunda carta com pelo menos 2 propósitos. O primeiro, de falar sobre o que vai acontecer antes da vinda de Jesus, para que nós venhamos saber quando ele virá. E depois, Paulo também escreve para que os irmãos não se desanimem, nem da fé e nem de uma vida digna de cristão aqui na terra. Correto? Então ele começa no capítulo 1, verso 3, dizendo assim: irmãos, devemos sempre dar graças a Deus por vocês, como convém, pois a fé que vocês têm cresce cada vez mais. E o amor de todos vocês tem uns pelos outros vai aumentando. Então ele fala primeiro que a fé e o amor desses irmãos eram exemplares. Depois ele vai falar que eles sentiam muito orgulho por causa dos Tessalonicenses, porque eles também estavam perseverando, nas provações, nas perseguições e nas tribulações. E isso era algo digno de louvor, pois muitos cristãos não suportavam as perseguições. Então Paulo vai nos dizer que se Deus há de julgar pessoas que já obedeceram a palavra, mas que se afastaram, o que dirá de ímpios, que estão perseguindo os cristãos e os servos de Deus? A condenação deles com certeza é mais correta, mais certa e infalível. Então quando nós chegamos no capítulo 2, o apóstolo Paulo vai falar algumas coisas interessantes. A primeira delas é: quando Cristo virá? A segunda coisa é: em quem eu tenho que acreditar? E depois ele vai mostrar para nós quem é o homem que vai nos trazer o sinal da vinda de Jesus. Então ele diz assim, no capítulo 2: irmãos, no que diz a respeito à vinda do nosso Senhor Jesus e a nossa reunião com ele, pedimos que vocês não se deixem demover facilmente do seu modo de pensar, nem fiquem perturbados, quer por espírito, quer por palavra, quer por carta,
como se procedesse de nós, dando a entender que o dia do Senhor já chegou. Então vamos lá. Muito provavelmente haviam pessoas na cidade de Tessalônica pregando, ensinando, dizendo que Jesus Cristo já tinha vindo, que o dia do Senhor já tinha chegado, o que furtava do coração dos tessalonicenses a esperança da salvação, correto? Então Paulo começa dizendo que, primeiro, a vinda do Senhor e a nossa reunião com Ele é o mesmo acontecimento. Depois ele diz que nós não devemos nos deixar enganar ou mover ou mudar o pensamento de qualquer forma. Por quê? Porque ainda que alguém diga por um espírito, que com certeza não é o de Deus, ou que alguém diga por palavra, que talvez também não seja de Deus, ou por cartas, como que eles mesmos tivessem escritos, dando a entender que Jesus já teria vindo, é mentira, correto? Jesus ainda não veio, mas ele virá. Segundo ponto, ele diz assim no verso 3, que foi o que nós demos para o nosso devocional: ninguém de modo nenhum vos engane, porque isso não acontecerá. Isso o quê? A vinda de Jesus. Ou seja, Jesus não vai vir antes que isso que ele está dizendo aqui no verso 3 e 4 aconteça. Então ele diz assim no verso 3: ninguém de modo nenhum os engane, porque isso não acontecerá sem que primeiro venha a apostasia e será revelado o homem da iniquidade, o filho da perdição. Vamos lá. Quando que Jesus vai vir, pastor? Eu sei o dia, sei a hora, sei a data? Não, nós não sabemos nem o dia e nem a hora, correto? Então é um erro enorme, como algumas pessoas já fizeram no ano 2000, depois em 2012, dar uma data para a vinda de Jesus. Nós não podemos datar, correto? É um erro terrível que alguém vai cometer. Mas nós teremos sinais de uma época, de uma era, de uma geração na qual Jesus virá. Quando é que isso vai acontecer? Primeiro, para a vinda de Jesus acontecer, a grande tribulação tem que ter sido inaugurada. Pastor, então a igreja vai passar pela grande tribulação? Sim, irá. Como que o senhor pode provar? Bom, lá em 1 Coríntios nós vimos que ao soar a última trombeta nós seremos arrebatados. E a última trombeta é tocada praticamente no final da grande tribulação. E aqui nós vemos o que? Primeiro, verso 3, que ele vai dizer assim, isso não acontecerá sem que primeiro venha a apostasia. O que é apostasia? É o abandono da fé. Segundo, e será revelado o homem da iniquidade, o filho da perdição. Quem é esse homem da iniquidade? Quem é esse filho da perdição? O homem da iniquidade, o filho da perdição, é o tão famoso anticristo, correto? Então preste bem atenção no que o apóstolo Paulo está dizendo. A vinda de Jesus não vai acontecer sem que primeiro se levante a apostasia, ou seja, os cristãos comecem a abandonar a sua fé, e depois o homem da iniquidade, ou seja, o anticristo, esteja sobre a terra. Quando que o anticristo estará sobre a terra? Quando a grande tribulação for inaugurada. Então isso nos dá a entender o quê? Que Cristo não virá antes da grande tribulação, antes de o anticristo se manifestar com clareza para todo mundo. Verso 4. Quem é ele? Ele é aquele que se opõe, se levanta contra tudo que se chama Deus, ou é objeto de culto, a ponto de assentar-se no santuário de Deus, apresentando como se fosse o próprio Deus. Observa que o anticristo, primeiro, ele é alguém que exala iniquidade. Segundo, ele é alguém que transpira perdição. Terceiro, ele é alguém que se rebela, ele se levanta contra tudo e contra qualquer outra pessoa que se chame Deus, ou que tenha um objeto de culto, ou que esteja servindo a Deus e se prontificando a adorar o Senhor, correto? Depois, nós vamos ver que ele vai se assentar no santuário de Deus, e ele vai se apresentar como o próprio Deus, e as pessoas o adorarão como se ele fosse o próprio Deus. Porém, nós sabemos que alguma coisa está detendo ele. O apóstolo Paulo aqui não é claro quanto a isso, porque ele primeiro diz que aquilo, e depois ele diz aquele que o detém. Então nós não sabemos se é um acontecimento, alguma coisa, ou uma pessoa, que está detendo Satanás. Mas que o anticristo está sendo detido, isso está. E ele vai se manifestar na grande tribulação. E depois dele se manifestar, de operar alguns sinais, algumas maravilhas para enganar os que não são escolhidos, então Jesus virá. Agora, olha que coisa interessante que diz o verso 8.
Então será revelado o iníquo, a quem o Senhor Jesus matará com o sopro da sua boca e destruirá a manifestação da sua vinda. Então observa que o anticristo vai se levantar, ele vai vir sobre a terra, mas quando Cristo vier com grande poder e grande glória, ele vai ser derrotado muito facilmente, correto? Somente com o sopro da sua boca, Jesus vai o derrotar e ele novamente, será humilhado. Quando que isso vai acontecer também, pastor? Na vinda de Jesus. Então, na vinda de Jesus nós temos ressurreição, nós temos salvação e temos a condenação de Satanás e os seus ensinadores. E nós vamos ver aqui também que nós que fomos salvos, que fomos chamados para a salvação, nós somos escolhidos antes da fundação do mundo para a salvação, correto? Isso está lá no verso de número 13. Então, ou seja, se Jesus já nos salvou, nós devemos nos empenhar ao máximo para glorificá-lo, bendizê-lo e exaltá-lo. No capítulo 3, nós temos alguns conselhos de Paulo para essa igreja, e um dos conselhos de Paulo que eu quero ressaltar hoje aqui é aquele problema que nós já tínhamos visto na primeira carta, que muitos tessalonicenses estavam abandonando os seus trabalhos, os seus empregos, esperando a vinda de Jesus, correto? Muitos cristãos têm cometido esse erro hoje também, deixado de trabalhar, estocando alimento, aguardando aí a vinda de Jesus. Mas o que o apóstolo Paulo nos ensina é o contrário. Nós não devemos deixar de trabalhar, de construir uma família, de buscar objetivos por causa da vinda de Jesus. Não, devemos fazer todas essas coisas, porém com fidelidade. Olha que coisa interessante. Ele vai dizer que aquele que não trabalha não deve comer, não deve se alimentar. Então ele está exigindo que essa igreja trabalhasse. Irmãos, a prosperidade, ela está completamente atrelada com trabalho. Um crente que não trabalha não pode ser próspero. Ou um crente também que deseja a salvação dos seus irmãos, dos seus parentes e amigos, ele precisa estar comprometido com um trabalho, com a empresa na qual ele está inserido, correto? E depois, ele vai falar também ainda mais, que aqueles que não trabalham, que não se esforçam, além de não comer, eles não deveriam se intrometer aí na vida das outras pessoas. Mas o apóstolo Paulo vai terminar esse conselho dizendo para que todo mundo trabalhasse, e assim então pudesse comer do seu pão e se alimentar tranquilamente. E o verso 13 ele diz assim: quanto a vocês, irmãos, não se cansem de fazer o bem. Então o objetivo dessa carta é falar de quando Jesus virá, como ele virá e quem vai anteceder ele. E agora nós já sabemos, em 1 Coríntios 15, ao tocar a última trombeta, e aqui nós sabemos que o anticristo vai aparecer no mundo antes do próprio Jesus. Assim muitos farão aliança com ele, crerão nele como Messias Salvador, mas Jesus nos dará a vitória e nós estaremos para sempre junto com ele nos céus. Amém? Eu sou o pastor Tiago da Igreja Pentecostal Poder da Palavra e eu quero orar por você nessa manhã. Abra o seu coração, feche seus olhos e ore ao Senhor juntamente comigo. Senhor nosso Deus e nosso Pai, nós queremos te louvar, te bendizer e te glorificar. Prepara, Senhor, as nossas vidas, os nossos corações, as nossas condições, para que nós possamos estar te servindo e te honrando. A tua vinda, Senhor, te aproxima, mas ainda não chegou. Até que o Senhor venha, nós iremos ter que adquirir bens, precisamos trabalhar, precisamos sustentar nossa família. Então dá-nos um caráter, Senhor, ó Pai, de cuidarmos da nossa casa e dos nossos familiares. Mas também, Senhor, ó Pai, nos prepara para as tribulações e perseguições que nós iremos enfrentar até o dia da sua glorificação. Seja com a tua igreja, seja com o seu povo e os abençoe, não somente hoje, mas para todo sempre. Amém, Senhor Jesus. Se você tem gostado desse trabalho, deixe o like, compartilhe e se inscreva. Assim você vai abençoar outras vidas que precisam ouvir essa palavra. Que Deus te abençoe, fique com Ele e tenha uma ótima terça-feira em nome de Jesus.